Bem, vamos dar então início aqui à nossa sessão. Portanto, só antes de começar, só dar algumas pequenas indicações. Portanto, esta sessão vai ter cerca de uns 45 a 60 minutos. Esta sessão vai ser gravada, portanto, também poderão depois visualizar a sessão no YouTube. Existe aí um painel de perguntas e respostas que vocês poderão utilizar para fazer as vossas perguntas, e depois no final da sessão então teremos algum tempo para também discutir um bocadinho e poderão fazer perguntas e eu responderei então a todas as vossas perguntas. Pronto, eu sou o Frederico Vicente, sou um dos cofundadores da DeepSeas AI e sou também o responsável da área de inteligência artificial. E o tema desta sessão é então o agentes de código, portanto, para vos dar uma ideia do que é que nós vamos falar aqui hoje, portanto, vamos passar aqui por vários temas. Vamos começar por falar sobre os ambientes de programação e como é que o IA, neste momento, já está a penetrar estes vários ambientes. Vamos falar sobre agentes, de forma genérica. Vamos depois começar a falar sobre agentes de código e vamos dar um exemplo do Cloud Code, que é uma das atuais mais utilizadas. Vamos também falar sobre workflows comuns, ou seja, de utilizações comuns destes código, e vamos também falar de quais é que são as melhores práticas, digamos, para ter os melhores resultados possíveis, então, destes agentes de código. E no fim, vamos falar um bocadinho sobre as tendências atuais e também tendências que eu imagino que se prolonguem no tempo, e concluir e também vos dar um pouco uma ideia dos nossos serviços que a DeepSeas AI oferece. Portanto, de forma genérica, acho que é importante referir que realmente o mundo está a mudar muito. A programação, por consequência também, o IA não está só a chegar e não só está a ajudar a aumentar a produtividade em muitos processos, em muitas empresas, mas também a aumentar uma imensa produtividade na própria criação de código e em vários processos relacionados com programação. E, portanto, escolher utilizar IA neste processo de desenvolvimento não só é uma opção, como eu creio que, na realidade, vai ser mesmo uma necessidade, não só para nos mantermos relevantes, mas também para continuarmos a entregar soluções e features a num tempo muito mais reduzido e até com bastante qualidade. Portanto, e nós vamos falar um pouco do Cloud Code, que no fundo é uma destas ferramentas que nos ajuda a fazer isto, e depois quero que também vocês imaginem que, se utilizarem estas ferramentas, pensem o que é que vocês conseguem conquistar em 6 meses, por exemplo, em vez de se não usassem estas ferramentas. Portanto, começando então aqui a falar um pouco por os IDEs, e o que é um IDE, no fundo é um Integrated Development Environment, que no fundo é um ambiente de trabalho onde a maior parte dos programadores acaba por gastar a maior parte do seu tempo. Nos últimos 40 anos eles têm evoluído bastante portanto, passaram desde quase de janelas de terminal até, digamos, ambientes bastante robustos, que não só servem para escrever código, como para fazer debug e um outro conjunto de features. E hoje em dia acabamos por ver uma nova onda que já tem até um outro nome, que é o que se chama Agentic Development Environment, que no fundo já são ambientes de produção que estão potenciados, digamos, para o uso da inteligência artificial. E, portanto, temos aí exemplos como o Cursor, o Devin, o Cloud Code. O Cloud Code não é exatamente uma ideia, acaba por ser um potenciador disso, mas como vemos, há uma grande nova onda que está a surgir. E a ideia dos IDEs, no fundo, é aumentarem a nossa produtividade e estas ferramentas como o Cursor, o Devin e em parte o Cloud Code que tentam também fazer. Portanto, aumentar a produtividade e garantir que nós conseguimos realmente entregar mais features e resolver os problemas que realmente nós queremos resolver. Se esta inteligência atualmente está como está, digamos que ela começou principalmente numa primeira fase a partir, digamos, destes copilotos em que o código era sugerido, digamos, à medida que nós íamos escrevendo o código, o código ia sendo sugerido, linha a linha, função a função, e estas foram as primeiras, digamos, versões assim de inteligências integradas nos IDEs. Depois começaram a aparecer os primeiros, digamos, IDEs nativos de IA, o Devin, o
o Cursor, começaram, no fundo, a trazer já features de inteligência artificial diretamente integradas, com uma fácil utilização nos ambientes de programação. Mais recentemente, ainda na semana passada, a Google, por exemplo, apresentou digamos, o Agentic Development Environment deles, chamado Anti-Gravity, e, portanto, como podem ver, estes desenvolvimentos estão a acontecer a uma velocidade bastante elevada, portanto, é normal esperar que, no fundo, a experiência, digamos, no desenvolvimento já está a sofrer imensas alterações e vai cada vez sofrer mais, e é importante que todos os developers e todas as pessoas que estão relacionadas com este mundo da programação acabem por também estar a par destes avanços todos. Não quer dizer que não tenhamos sempre alguns cuidados, mas é sempre importante estarmos a par e não ficarmos para trás, digamos, nesta onda, porque ela realmente, bem utilizada, ela consegue-nos trazer ótimos resultados. E antes de avançar, digamos, para os agentes de código, queria só um pouco passar naquilo que eu imagino que é, digamos, a viagem dos vários utilizadores genéricos no mundo, na utilização do IA. Portanto, os utilizadores acabam por começaram nas primeiras interações utilizando apenas um chat simples, como sei lá, o chat GPT, o Gemini ou o Cloud Desktop, em que aqui estes utilizadores são aqueles utilizadores que fazem perguntas relativamente simples, do género, ou fazem pedidos relativamente simples, como resumo, querem escrever um e-mail e pedem por exemplo, para o ChatGPT lhes ajudar a escrever um e-mail. Temos a situação em que podemos resumir um documento. Depois temos uma abordagem um bocadinho mais avançada, que é quando estas pessoas sentem que querem ter um bocadinho mais de funcionalidades e já conhecem o que é que estas ferramentas permitem fazer também. Portanto, começam a criar, digamos, uns agentes customizados, em que já é possível, em que depois adicionam já uns documentos externos para lhes ajudar a dar respostas mais corretas, utilizam outras ferramentas que lhes dão alguns tipos de mais funcionalidades, como os MCPs, e portanto aí já temos temos aqui uns users um bocadinho mais. E depois numa última fase, temos aquilo que são utilizadores dos coding agents, que já utilizam isto não só para tudo aquilo que estes outros, digamos, estas outras utilizações que nós estávamos aqui a falar, mas permitem fazer ter acesso a todo um novo mundo, digamos, de funcionalidades. Portanto, permite gerar código, e nós manipulamos o nosso próprio sistema de ficheiros, e é engraçado porque atualmente a maior parte das pessoas fica no 1 e no 2, mas a realidade é que esta terceira fase atualmente está mais virada para os developers e para as pessoas que têm algum conhecimento de código, mas bem utilizadas, por exemplo, os Cloud Codes, os Anti-Gravities, acabam por ser, neste momento, o maior potenciador que existe a criar automatismos nas nossas automatismos nas nossas próprias vidas pessoais e na vida profissional, como também abre-nos um leque de funcionalidades que as outras plataformas não nos permitem. E, portanto, agora deixo-vos um pouco aqui no ar, nós vamos criar aqui uma pool para vocês, no fundo, tentar dizerem-nos, para mim, um bocadinho melhor, que tipo de user é que vocês se identificam. São os utilizadores que utilizam o chat mais básico, são os utilizadores assim que já criam alguns agentes customizados, se já utilizam alguns coding agents para vos ajudar. Muito bem, já temos uns quantos utilizadores que já utilizam os coding agents. Muito bem. Bem, vou prosseguir com aqui com a nossa sessão. E, portanto, agora vamos falar um bocadinho sobre, então, o que é um agente e aponto também para aquilo que são os agentes de código. Portanto, normalmente as pessoas referem-se, digamos, a tudo o que é, no fundo, um Large Language Model, um LLM, como um agente. Na realidade, isso não é bem verdade. Há uma diferença entre
um LLM, que no fundo é um modelo de linguagem, que é uma função, podemos pensar nela como uma função um pouco complexa, em que ela recebe um certo input e dá-nos um certo output, em que, genericamente, no LLM, acaba por ser o input ser um texto e devolve-nos também um texto como output. E, portanto, aí, isto é, no fundo, o exemplo mais básico de um LLM, e o LLM em si torna-se um agente quando já está potenciado um outro conjunto de habilidades e de ferramentas. E quais é que são estas habilidades e ferramentas? Normalmente fala-se de agente quando realmente temos o agente, o LLM tem acesso a um conjunto de ferramentas, ou seja, consegue interagir num certo ambiente, consegue planear aquilo que é preciso fazer, por exemplo, para resolver um objetivo que o user, no user quer. Tem um conjunto de memória também para lhe ajudar um histórico na conversa, que lhe ajuda, que lhe vai ajudar também a decidir qual é que é a melhor abordagem para resolver um problema. E depois há aqui um ciclo de raciocínio, ou seja, o agente até conseguir responder ao user com sucesso, ele poderá entrar aqui numa espécie de um ciclo de planeamento, de ações, até resolver o problema do utilizador. E, portanto, como podem ver, esta questão de um agente é muito mais elaborado do que até a maior parte das pessoas, se calhar, utiliza o ChatGPT, etc., em que está só tipo, a fazer uma pergunta e está à espera de uma resposta e segue em frente. Portanto, um agente é uma coisa um pouco mais elaborada, que envolve aqui algum tipo de raciocínio, de planeamento, e às vezes várias interações para resolver então aqui uma questão utilizadora. Depois há vários tipos podemos pensar que há vários tipos de agentes. Portanto, temos os agentes que são capacitadores e temos os agentes que são autónomos. A diferença entre estes dois tipos acaba por ser os agentes capacitadores são agentes que nos potenciam, ou seja, dão-nos aumentam a nossa produtividade, mas de uma forma manual, ou seja, nós, por exemplo, como aquele exemplo que eu estava a referir há bocado, em que nós vamos a por exemplo, um chat GPT e pedir ajuda para escrever um mail, pronto, ele realmente acelera-nos esse processo, ele ajuda-nos a escrever um e-mail mais rápido, facilita-nos a vida, mas depois temos ainda os agentes autónomos, que é, sem nós darmos algum tipo de input, eles, de forma, vamos pôr, inteligente, eles vão fazendo certas tarefas, porque já estão integrados em algum tipo de processos que nós temos, e, portanto, eles, de forma independente, ajudam-nos a resolver algum tipo de problemas. E portanto, isto um exemplo, por exemplo, para isto pode ser, podemos ter um agente que está associado a um CRM de uma empresa e com base em certos dados ele pode tomar uma ação de enviar um mail de marketing ou o que é que seja, e portanto já é um agente autónomo que não está dependente de um utilizador para tomar uma certa ação. Depois eu queria também falar de um assunto que é super importante quando estamos aqui a falar de agentes, que é lá por baixo temos então os LLMs, digamos estes modelos de linguagem, que no fundo são um dos grandes segredos também destes agentes, e é importante as pessoas também estarem sempre cientes que estes modelos são treinados e o conhecimento que eles têm está limitado no tempo até ao momento em que foram treinados. E as pessoas às vezes não têm essa noção e então podem também induzir em erro no sentido de fazer perguntas sobre coisas relacionadas, por exemplo, em 2025, fazer perguntas sobre temas que aconteceram este ano, mas na realidade a maior parte dos modelos estão treinados em dados de 2024 ou 2023 para baixo. Por exemplo, até mesmo o GPT-5, ou seja, os dados estranhos que foram utilizados eram até 2024, só para vos dar portanto, este exemplo. E, portanto, há várias formas de mitigar estes problemas, mas é preciso as pessoas terem esta noção de que, como os LLMs são treinados com dados até uma certa data, se nós queremos queremos raciocinar sobre eventos ou acontecimentos relacionados com 2025, é importante nós injetarmos esse contexto de forma explícita. Portanto, temos que ser nós a dar esse contexto a estes modelos. Em relação àquilo que é um agente, o agente pode funcionar de várias formas e também pode se relacionar com outros agentes seguindo algum tipo de estratégias. Portanto, nós temos aqui o exemplo mais simples, que é, por exemplo, o sequencial, em que temos um agente que faz uma certa tarefa, passa o resultado dessa tarefa para um outro agente, e sucessivamente, até se resolver um certo problema. Também podemos ter aqui uma estratégia, digamos, de hierarquia, em que temos um agente principal que depois
subdelega, digamos, um conjunto de tarefas para outros agentes. Temos aqui os agentes colaborativos que vão de forma vão cooperando em certas tarefas e vão partilhando informação, digamos, on the fly, para resolver um certo problema. Depois temos a situação de scattering together, que é, no fundo, nós temos uma tarefa e dividimos, digamos, o que nós queremos fazer em várias subtarefas e depois voltamos a juntar o resultado para dar uma resposta, por exemplo. E depois temos aqui um exemplo mais simples, que é o Orchestrated Loop and Workers, que, no fundo, temos um agente que poderá pedir informação a um outro agente, a um outro subsistema, e depois esse subsistema devolve a informação, e é sempre este agente que, no fundo, está sob o controle de tudo. E este, no fundo, temos aqui os vários tipos de orquestração, digamos, de agentes que atualmente são utilizados. E depois isto leva-nos também aqui à questão da autonomia, portanto, por exemplo, em relação a agentes de código, em que nós queremos que eles nos ajudem a executar um conjunto de tarefas, nós temos vários modos, várias formas de decidir qual é que é o controle que eles têm e qual é que é o controle que o humano tem nestes processos. Portanto, nós temos aquele exemplo, digamos, o controle mais simples, que é o Copilot Mode, em que nós deixamos o agente sugerir umas coisas, o que é que ele acha que devia mudar o código de uma certa forma, mas é sempre o humano que controla o que é que efetivamente o que é que realmente é alterado ou não é alterado. Depois temos o Supervised, que já é uma forma mais avançada, em que nós deixamos efetivamente digamos, estes agentes executarem ou fazerem algum tipo de alterações, mas sempre com a aprovação humana. Portanto, todas as alterações são, portanto, um ficheiro é alterado, nós visitamos ou não essas alterações. Depois temos já um nível um bocadinho mais, em que damos um bocadinho mais de autonomia aos agentes, em que deixamos os agentes em si executarem já um conjunto de tarefas muito específicas e, portanto, nós damos autonomia para ele fazer alterações em vários ficheiros e depois nós revemos, mas todas essas alterações já são feitas de forma independente. E depois temos uma última fase em que já damos quase todo o controle a um agente e aí, enfim, aí tudo pode correr mal ou bem, dependendo da forma como nós organizamos, digamos, o funcionamento destes agentes. E aí já entramos nesse modo YOLO, digamos assim, que é dar quase toda a autonomia ao modelo, e aí é nesta fase que nós temos que ter bastante cuidado no tipo de acessos que damos ou não a estes agentes. E agora, pronto, isto leva-nos então aqui a falarmos a um ponto um bocadinho mais concreto, que é sobre o Cloud Code, portanto, que é no fundo é um agente de código que nos permite então aumentar imenso a nossa produtividade no desenvolvimento de código. E o Cloud Code em si é uma ferramenta relativamente simples, é uma aplicação de terminal, portanto, qualquer pessoa pode instalar, e no fundo ele funciona na linha de código. E o grande segredo do Cloud Code é toda a lógica que está por trás, digamos, desta aplicação. E não só eles têm os modelos que atualmente são digamos, o estado da arte, digamos, no mundo do código, como também toda a lógica que está associada e que passa um bocadinho pelos tópicos que eu falei agora um bocadinho atrás, eles fazem-no muito bem, e portanto toda a linha de raciocínio do ambiente em que os agentes atuam, as ferramentas têm acesso à gestão do contexto, da informação que utilizam e não utilizam, é tudo muito bem feito e portanto faz com que o Cloud Code neste momento seja ainda a melhor ferramenta para ajudar, digamos, na criação de código. E o que é que o Cloud Code em si tem por trás, que tipo de ferramentas é que tem que nos ajudam efetivamente? Portanto, como eu estava a dizer, o Cloud Code é uma aplicação de terminal, também se pode utilizar a partir de comandos CLI no terminal. Tem um conjunto de ferramentas como built-in tools, dá para aceder a MCP servers, dá para definir um conjunto de skills, hooks, dá para definir um conjunto de pré-comandos, ou seja, no fundo são prompts que nós guardamos de coisas repetitivas que nós costumamos fazer e nós podemos guardar isso de uma forma organizada. Temos também os subagentes que muitas vezes são utilizados como roles, portanto nós damos-lhes certas entidades, damos uma personalidade para eles resolver um conjunto de tarefas. E eu já vou falar um bocadinho em mais detalhe sobre estas várias ferramentas, mas lhes dá realmente
faz com que o Cloud Code seja digamos, um ambiente muito, muito forte aqui nesta questão do software engineering dos dias de hoje. E depois há um conjunto de configurações que são super importantes, que também que é possível configurar aqui no Cloud Code, como a memória, um conjunto de regras e também os system prompts que são utilizados no Cloud Code. O Cloud Code em si, apesar de ser uma aplicação terminal, tem um conjunto de integrações para facilitar também, digamos, que pessoas que estejam já habituadas, ou seja, que já utilizem qualquer tipo de IDE, digamos, o processo de transição também não seja uma coisa muito difícil, portanto, haja menos atrito, e, portanto, há um conjunto de integrações que é possível fazer do Cloud Code com os IDEs que já existem, portanto, os IDEs mais comuns têm algum tipo de plugin que permite integrar estas duas, digamos, aplicações. Isso também é uma vantagem face a outros ADEs, portanto, Agentic Development Environment, como, por exemplo, os cursors e há outros que surgem. O facto do Cloud Code ser uma aplicação terminal permite que as pessoas possam continuar a usar os IDEs que já usavam. Eu, por exemplo, aqui dou um exemplo, por exemplo, isto é o JetBrains, e permite, portanto, instalar um plugin e quando está a usar o Cloud Code diretamente integrado num IDE, sem grande atrito. Pronto. E agora falando um bocadinho das funcionalidades do Cloud Code em mais detalhe, portanto, nós temos aqui o Cloud Code fornece um conjunto de ferramentas, ou seja, o agente de código para poder ser útil, ele tem que ter acesso a um conjunto de ferramentas em que consegue manipular, por exemplo, um sistema de ficheiros, ou ler o sistema de ficheiros, consegue executar código, consegue procurar informação no sistema de ficheiros, ele tem um ótimo conhecimento daquilo que é o Git, portanto ele consegue fazer Git commits, consegue ver qual é que é o estado do projeto, consegue pesquisar a internet e também tem umas funcionalidades muito importantes e boas, por exemplo, a fazer planeamento, quando queremos desenvolver uma nova feature, quando estamos a desenvolver uma nova feature e queremos fazer um planeamento, ele próprio, por exemplo, ele segue uma metodologia de fazer perguntas ao utilizador para garantir que ele está 100% a par daquilo que é suposto ser feito e para reduzir ao máximo a alucinação que possa acontecer. E, portanto, este é um conjunto de ferramentas que já vem com o Cloud Code. Depois nós temos aquilo que eu estava a falar há bocado dos comandos, que no fundo é uma forma de nós definirmos um conjunto de prompts que nós costumamos utilizar com alguma frequência, no fundo para também reduzir o nosso esforço e também o tempo em coisas repetitivas. Portanto, é possível definir, por exemplo, imagina que nós fazemos uma nova feature e nós queremos sempre documentar o que é que uma alteração que nós fizemos, podemos criar, por exemplo, um comando de docs, por exemplo, em que sempre que eu escrevo no Cloud Code /docs, ele gera-me logo a documentação das alterações que eu fiz, ou seja, das últimas alterações feitas, mas dá para fazer para outras coisas, por exemplo, podemos ter só um comando para haver uma revisão do código, e portanto, escrevendo apenas uma palavra ou duas, é possível executar. E os comandos podem ser mais ou menos simples, portanto, é possível passar argumentos, é possível os comandos chamarem também subagentes, que nós já vamos falar à frente, e portanto, há todo um conjunto e já agora, os comandos ou seja, são uma espécie de prompts, né, que nós damos ao Cloud Code, que têm que ser manualmente executados, ou seja, nós vamos ao Cloud Code e dizemos /docs e esse prompt é executado. Já vamos ver outros tipos de features que são dinamicamente executados, portanto, não é preciso estar manualmente a dar estas instruções. Portanto, depois há aqui a questão dos sub-agents, em que nós podemos definir um conjunto de subagentes que muitas vezes são específicos, ou seja, têm um certo role. Muitas vezes as pessoas criam isto para, por exemplo, ter um subagente específico em front-end, ou ter um subagente específico a desenvolver features de back-end, mas no fim do dia, o grande interesse dos subagentes é que eles trabalham com um contexto próprio, e portanto a principal ideia dos subagentes é eles, quando nós estamos a ter uma conversa, no fim do dia o Cloud Code é uma conversa, como nós temos, por exemplo, o ChatGPT, etc., só que com o objetivo normalmente de gerar código ou de criar algum ficheiro no nosso sistema de ficheiros, o que é que seja. E, portanto, no fim do dia isto é uma conversa e a principal ideia do subagente é que eles são executados em paralelo, portanto, num contexto separado, e eles fazem alguma tarefa
e esse resultado depois é devolvido ao agente principal. E, portanto, é importante utilizar usar estas features da forma como elas foram desenhadas para ser usadas. Depois, o Cloud Code, assim como hoje em dia todos os, digamos, clientes de aplicações de IA atuais permitem aceder a servidores MCPs. E o que é um MCP? Já agora, só para também dar esta introdução. O MCP é um protocolo que se tornou um standard, porque o que acontecia muitas vezes era nós tínhamos um conjunto de APIs, de base de dados, de um conjunto de vídeos que nós gostávamos de aceder, quer seja um LLM, quer seja o ChatGPT, quer seja o Cloud Desktop, etc. Ou seja, esse tipo de aplicações, e tínhamos este conjunto de ferramentas que nós queríamos aceder, e o que as pessoas genericamente faziam era, sempre que alguém queria aceder a algum tipo destes serviços, tinha que fazer tinha que codificar uma abordagem customizada para aceder a cada um destes serviços, para o LLM ter acesso. E o que o MCP permitiu foi haver esta ideia de se poder criar uma entidade intermédia, portanto, os servidores MCPs, que, por exemplo, o Google Drive ou o que seja, pudesse criar então estes subsistemas, e em vez de, assim, qualquer pessoa que esteja a usar um LLM, se o Google Drive já tiver um servidor MCP, em vez de estar a criar um código customizado para aceder à Google Drive, eu acedo diretamente ao servidor, e os LLM já sabem interagir com estes sistemas, e portanto todo o processo de desenvolvimento é muito mais rápido, podemos usar já ferramentas que as pessoas criaram e acelerar imenso. E para as pessoas que utilizam o ChatGPT ou essas outras ferramentas ainda é melhor, é mais fácil, porque assim, quer dizer, qualquer pessoa, uma pessoa de contabilidade que quer aceder de forma em linguagem natural, aceder, por exemplo, à Google Drive, pode fazê-lo, a vender estes MCPs. Portanto, para pessoas que não são developers, também os MCPs trazem estas grandes vantagens. Nós podemos aceder a sistemas, estes serviços, de uma forma muito mais natural, ou seja, em vez de estarmos a fazer queries em SQL, podemos estar a fazer queries em linguagem natural, desde que haja depois um MCP que traduza isso para um destes serviços de base de dados, ou o que é que seja. Portanto, e o Cloud Code permite nós, no nosso desenvolvimento, também aceder a este conjunto de features, que às vezes dá jeito. Por exemplo, dou aqui estes exemplos. Por exemplo, como eu estava a dizer há bocado, os LLMs são treinados com dados parados no tempo, não é? E muitas vezes nós, a desenvolver features, nós estamos a usar bibliotecas que estão sempre a ser atualizadas, e queremos trabalhar queremos que o LLM nos ajude a implementar uma feature com uma biblioteca que foi agora mudada, vamos imaginar, e então, usando estes MCPs, é uma forma de nós conseguirmos aceder às versões mais recentes destas bibliotecas, ou seja, conseguimos dar o contexto da nova versão, por exemplo, um SDK ou do que seja, e darmos essa informação ao Coding Agent. Portanto, isto tem um poder muito forte, especialmente para esta questão aqui das documentações das bibliotecas. Ajuda imenso a garantir que os LLMs não começam a alucinar com bibliotecas que não existem, ou com os ficheiros que não existem. Permite-nos dar esta informação mais contextualizada. Depois, o Cloud Code também, agora mais recentemente, também lançou esta feature das skills. No fundo, é uma forma de nós termos de criar, podemos pensar quase como uma espécie de subagente, ou seja, podemos criar capacidades no Cloud Code que conseguem resolver algum tipo de problema. Por exemplo, existe um bom exemplo de uma skill, por exemplo, esta questão do PDF, em que nós podemos criar uma skill de gerar PDFs, por exemplo. Portanto, quando estamos a gerar, por exemplo, a documentação, eu estava a dar este exemplo de gerar a documentação de forma automática das alterações que nós fizemos, podemos ter uma skill de PDF em que podemos transformar essa documentação logo diretamente num PDF. E então há todo um conjunto de regras para definir como é que funciona uma skill. Portanto, temos uns ficheiros que explicam o que é uma skill. Estas skills também podem executar código, e isso é uma das grandes vantagens disso. Por exemplo, nós em uso interno nós temos uma skill criada, por exemplo, para gerar apresentações. Temos um conjunto de regras que definem o nosso branding, como é que nós gostamos de fazer as nossas apresentações, e depois, isto também para dar o exemplo que o Cloud Code não tem que ser só usado, por exemplo, para código, pode ser utilizado para um outro conjunto de ferramentas. E nós, por exemplo, os internos, por exemplo, usamos isto também para gerar, por exemplo, propostas, para criar PowerPoints que seguem o nosso branding. Portanto, se nós formos criativos, este tipo de conjunto de ferramentas ajuda-nos
imenso a ter bastantes proveitos. E aqui estão uns outros conjuntos de exemplos. Portanto, temos ter skills, por exemplo, para gerar docx, PowerPoints, como eu estava a dar aqui um exemplo, até para criar outras skills. Portanto, há um conjunto de utilizações que são úteis. Depois existe aqui uma utilidade um pouco mais avançada, que são os hooks, que é, ou seja, o agente, à medida que vai executando, há eventos que às vezes são lançados. Portanto, quando existe a possibilidade do agente achar que é uma boa ideia chamar uma ferramenta, ou seja, por exemplo, ele quer ler um ficheiro no nosso sistema de ficheiros. Há um evento que é disputado e nós podemos, o Cloud Code permite que nós escrevamos scripts que, no fundo, se nós quisermos ter algum comportamento customizado, possa acontecer. Portanto, sempre que isso acontece, nós queremos fazer, por exemplo, fazer um log dessa informação para ver porque nós queremos fazer uma auditoria, queremos ter uma auditoria do que é feito e não é feito no nosso sistema de ficheiros. Por exemplo, quando estamos a ter uma conversa já longa, podemos, muitas vezes o que acontece é nós fazemos a compactação, ou seja, reduzimos a informação toda, fazemos um sumário, e podemos querer que quando isso acontece, algum ficheiro Markdown é criado com o resumo da conversa anterior. Portanto, o Cloud Code, com esta ideia dos hooks, permite nós termos um outro conjunto de funcionalidades. Podemos querer que, por exemplo, quando há algum ficheiro alterado, existe sempre uma formatação que é feita a esse ficheiro, logo de forma automática. Portanto, isto dá um outro conjunto de ferramentas um bocadinho mais avançadas para garantir que o Cloud Code faz aquilo que nós gostaríamos que fizesse. E isto depois leva-nos agora também aqui um ponto importante, que é o contexto. Como já estava a dizer, tentar passar esta mensagem, no fim do dia, um agente de código não é muito diferente, entre aspas, das vossas interações que têm, por exemplo, com o chat GPT, ou que seja, não deixa de ser uma conversa, e essa conversa leva várias informações. O agente de código, por exemplo, do Cloud Code, leva sempre pelo menos estas informações que vocês estão a ver aqui, ou seja, existe um System Prompt, que no fundo é um conjunto de regras que define como é que o agente se deve comportar. Leva também um System Tools, que são aquelas built-in tools que eu estava a falar, por exemplo, como é que algum conjunto de ferramentas pré-definidas, como a Web Search, que permite pesquisar à internet, algum conjunto de comandos para aceder ao sistema de ficheiros. Depois existem os MCP Tools, que era o que eu estava a dizer, portanto, e aí é o utilizador que pode definir quais é que são os MCPs que quer utilizar. E depois temos também o Memory Files, e aqui tem um pouco a ver com os ficheiros de configuração, que é o cloud.md, que no fundo normalmente explicam o projeto todo e quais é que são as práticas que o programador gosta de seguir. Portanto, e aqui é o que se chama dos Memory Files. Depois temos um conjunto das mensagens, que aí já são as interações do utilizador, as respostas do agente, e pronto. E basicamente genericamente, é o que representa o contexto. E para nós utilizarmos estes agentes da melhor forma possível, nós temos que ter este cuidado de engenharia em relação ao contexto, ou seja, de garantirmos que estamos a utilizar o melhor contexto possível. O próprio Cloud Code tem uma certa lógica para garantir que funciona da melhor forma possível, mas nós, enquanto utilizadores, também temos a responsabilidade de tentar garantir que estamos sempre a dar a melhor... que a informação que está presente, digamos, na conversa tem a melhor relevância possível. E, portanto, há aqui um conjunto de técnicas que é sempre importante, que é nós darmos-lhe acesso a documentação que seja relevante para poder nos ajudar a resolver um problema, decidimos qual é que é o histórico ou a informação que nós queremos preservar de sessões anteriores, ou também esta questão do prompt engineering, que antigamente era muito falado, hoje em dia já não é tanto. Também há algumas estratégias que nos podem ajudar também a extrair um pouco mais destes agentes. E depois a ideia também do Structured Output, no fundo, que é o que é que sai do LLM, se é um JSON, se é um documento de texto, esta ideia de podermos especificar qual é que é a estrutura, digamos, do output. E, portanto, há no fundo, há quase uma espécie de uma ciência desta otimização, porque quanto melhor nós otimizarmos a janela de informação que vai dentro destes agentes, melhor resultados nós vamos ter. Portanto, aqui do lado esquerdo é uma forma que nós vamos ver um bocadinho mais à frente também nestes slides, de mostrar o que é que aparece nestas conversas com o cloud. Portanto, temos também os System Instructions, o ficheiro da memória, que é o cloud.md, e depois temos os user messages e as ações que o cloud vai tomando, e há uma forma e o mais importante para nós otimizarmos
este contexto é garantir que a informação que nós temos presente é correta, é completa, é eficiente e que está a seguir aquilo que nós queremos efetivamente fazer. Portanto, se nós queremos resolver um bug, nós não podemos só dizer que queremos resolver um bug. Temos que dizer que queremos resolver um bug num ficheiro não sei o quê, ou se nós lhe dissermos, muito melhor ele vai funcionar. Portanto, estamos aí a tentar limitar, de alguma forma, a possível trajetória que a trajetória que o agente poderia seguir. E depois a questão da eficiência é importante porque há muitos papers também que sugerem que quanto maior, atualmente os agentes já conseguem levar imensa informação, conseguem levar imensas palavras numa janela, mas quanto mais informação nós damos a estes agentes, já há muitos papers que indicam que isso piora um pouco a funcionalidade dos agentes e, portanto, se nós formos inteligentes, devemos sempre ter este cuidado de garantir que a informação que está é suficiente, não estamos a dar informação a mais, que é correta e é completa. E isto vai-nos dar-nos a melhor dos mundos depois nos resultados que estes agentes nos trazem. E agora vou dar uns exemplos daquilo que são alguns workflows comuns na utilização destes agentes. Idealmente, e assim como eu vou mostrar à frente, é muito importante nós fazermos um planeamento sério daquilo que nós queremos fazer e depois darmos algum tipo de autonomia aos agentes de executarem o que nós queremos fazer. Se o plano for bem feito, e é aqui que entram os PRDs, os Product Requirement Documents, em que nós definimos exatamente aquilo que nós queremos fazer, definimos um conjunto de especificações e limitações que queremos que aconteça. Portanto, por exemplo, se queremos que haja algum tipo de alterações no código, mas já sabemos que não queremos que um certo ficheiro seja mudado ou que não queremos que alguma alteração seja feita, podemos pôr isso como um out of scope para dar essa informação. Devemos dizer aqui o conjunto de bibliotecas que queremos utilizar, as dependências que, por exemplo, podem existir, se queremos gerar testes, não queremos, se conseguimos especificar um conjunto de edge cases, nós devemos especificar isso. E até podemos pedir ao próprio agente para nos ajudar a limitar ainda mais o âmbito do plano. Portanto, isto não é uma coisa que se faz uma vez, ou seja, quando se faz um plano é uma forma interativa em que nós damos um input inicial que deve ser sempre o mais, lá está, restrito, o mais limitativo possível para garantir que a trajetória depois na execução seja a melhor possível, mas o próprio agente normalmente tenta esclarecer certos pontos que ele acha que faltam esclarecer e é a responsabilidade nossa também de garantir que que nós damos o máximo de especificações possíveis, porque na vida real também é assim, e portanto o agente vai funcionar tanto melhor quanto melhor forem estas especificações que nós lhe damos. Portanto, isto é muito importante criar estes PRDs e portanto um workflow mais comum que é utilizado é este aqui que eu estou aqui a partilhar, e eu pessoalmente utilizo muito este workflow, que é o Explore, Plan and Code, que é, numa primeira fase, nós temos vamos fazer alguma investigação, ou seja, nós queremos implementar uma feature, vamos imaginar, e então, na primeira fase, vamos explorar o nosso código, vamos garantir que o agente está a par de como é que o código funciona. Se houver, por exemplo, um issue no GitHub ou onde seja, nós vamos buscar essa informação para também estar a par disso. E aqui garantimos que o LLM ou que o agente tem todo um conhecimento para depois poder fazer um bom planeamento da feature que nós queremos executar. Depois vem a parte do planeamento, em que aqui então vem aquela parte que estamos a falar do PRD, em que vamos criar todas as especificações, vamos limitar todo o âmbito que depois o agente possa tomar para depois implementar a feature. E depois temos a parte da implementação, e aqui que é a parte do código, que é que se o plano for bem feito e se a exploração do código for bem realizada, o código quase pode avançar de forma automática, porque se nós limitarmos as coisas, não há assim tanta coisa que possa correr errado. É importante que o planeamento seja bem feito e a exploração também. E, portanto, isto é aqui uma estratégia que eu uso muito e que eu acho que segue ótimas boas práticas. Portanto, e a ideia aqui estamos aqui a dar um exemplo em que fazemos uma research do código e idealmente guardamos num ficheiro Markdown, ou pode ser em múltiplos ficheiros Markdown, o resultado deste research. Depois vamos fazer um planeamento, criamos uma nova sessão para não se criar, digamos, um contexto muito grande. Criamos uma nova sessão em que agora vamos fazer então o planeamento com base na research feita e depois, com base nisto, há um plano que é gerado
lá está, pode seguir várias iterações e depois leva-nos à implementação. E super importante aqui é garantir que qualquer um destes ficheiros que saem, ou seja, do research ou do planeamento, é altamente revisto por pessoas, ou seja, porque é para garantir que quando chega à parte de implementação, isso tem um mínimo atrito possível, ou seja, e portanto aqui, não, lá está, isto não é para substituir ninguém, nenhum developer, é garantir que nós conseguimos criar boas features e mais rapidamente, ou seja, aumentar a produtividade, mas garantindo sempre que as coisas vão de acordo com aquilo que nós gostávamos, e para isso é preciso haver este cuidado no review dos planos e da research. E isto leva-nos a este ponto que é uma linha de código má é uma linha de código má, mas um mau planeamento e uma má research que levou a esse planeamento vai gerar muitas más linhas de código e vai implicar uma alteração depois muito grande digamos, do código e, portanto, isto só para vos dar a ideia de que é muito importante fazer garantir que os agentes têm um ótimo contexto da estrutura do projeto, fazem um bom planeamento que é revisto por humanos, para garantir que o planeamento realmente está de acordo e que está detalhado, ou seja, não é só fazer um planeamento bom, mas também detalhado, ou seja, não é linha a linha, mas no fundo de garantir que o plano está dividido em tarefas, em subtarefas, que tudo faz sentido, é para depois, quando o código é alterado, haver realmente um bom código que realmente resolve o problema que nós queremos resolver. Depois, há outras metodologias que são comuns no desenvolvimento de software, como o Test-Driven Development, que pode também ser utilizado com o AI, em que nós deixamos o agente criar os seus próprios testes e só depois implementar o código para isso. E, portanto, é possível utilizar este paradigma do Test-Driven Development e neste, digamos, paradigma dos agentes de código. E pronto, aqui no fundo é dar autonomia do agente a partir dos BRDs, que começa sempre por aí, ele começar então aí a criar os testes e eventualmente implementar o código e depois entrar neste loop até as coisas estarem de acordo com as features que nós queremos desenvolver. Depois também temos, por exemplo, um workflow que é comum, mais se calhar na parte quando estamos a desenvolver aplicações visuais, portanto front-ends e equivalentes, portanto em que utilizando ferramentas como o Puppeteer ou o Playwright, nós podemos deixar digamos, o agente gerar um pedaço de código para gerar ecrãs, não é? Portanto, quer seja em HTML, em Node, o que seja, em React, o que seja, e depois, de forma automática, usando, por exemplo, o Puppeteer e o Playwright, haver uma avaliação da qualidade se realmente os ecrãs estão de acordo com aquilo que nós especificámos ou não, se estão bons ou não, e haver aqui uma espécie de avaliação automática que depois aumenta, digamos, o desenvolvimento, a eficiência no desenvolvimento. Portanto, uma mistura destes workflows muitas vezes acaba por ser onde nós conseguimos tirar o maior proveito destes sistemas. E agora vou falar um bocadinho das boas práticas. Portanto, idealmente com o Cloud Code e com qualquer um destes sistemas de agentes de código, é muito importante nós perdemos algum tempo a fazer a configuração inicial. Eu sei que acaba por nos tentar começar logo a pedir instruções e para pedir para factorizar o código e outras coisas, mas fazendo um bom setup destes agentes acaba por nos dar o maior proveito das ferramentas que ele nos permite e, portanto, é sempre bom começar por criar uma pasta que é o ponto cloud, que é onde ficam os ficheiros de configuração do cloud, por exemplo. Aí nós definimos podemos definir um conjunto de subagentes que nós achamos que poderão ajudar-nos a resolver um conjunto de tarefas. Podemos definir um conjunto de prompts que nós costumamos utilizar muito, por exemplo, para criar, por exemplo, ali há bocado estava a falar de criar um plano. Nós podemos ter um conjunto de regras que nós queremos, eu gosto de criar os planos de uma certa forma, isso fica documentado, e depois utilizamos estes comandos para fazer os tais planos, por exemplo. Podemos, lá está, criar umas skills, em que nós também criamos uma pasta chamada skills, e lá dentro colocamos as várias skills que nós queremos. Por exemplo, aqui estou a representar, por exemplo, uma skill para gerar posts de LinkedIn e de Instagram, por exemplo, e, portanto, em que eu depois posso utilizar o Cloud Code para dizer, olha, gera-me um post sobre este tema para o Instagram e para o LinkedIn.
E ele vai, ou seja, isto também para voltar a dar aquela ideia de que o Cloud Code pode ser muito usado para além de ser só um agente para querer gerar código, pode ser mesmo para resolver fazer automatismos e para criar e para resolver algum tipo de tarefas que são bastante repetitivas. Portanto, vocês podem definir um conjunto de estilos também na vossa pasta .cloud que vos ajuda a resolver algum tipo de problema. Podem definir os vossos MCPs todos que gostavam de utilizar. Portanto, por exemplo, para ter acesso ao GitHub diretamente, podem fazer a configuração do GitHub, podem fazer configurações da Google Drive para aceder a um conjunto de ficheiros. Isso tudo pode ficar aqui neste ficheiro do Cloud Code Config ou até mesmo podem usar a linha de comandos, o CLI, para adicionarem um MCP ao vosso projeto, para poderem aceder. A abordagem que muitas vezes as pessoas começam por utilizar, que é o que eu chamo de naive approach, estão a resolver uma certa tarefa e às vezes os resultados começam a ser menos bons e depois no mesmo contexto começam a dizer não, eu afinal quero isto, não, faz isto desta forma e de certa forma o contexto da conversa começa a acumular a um nível enorme, portanto as conversas começam a ficar muito extensas e já com informações um pouco conflituosas e portanto o ideal aqui nós não fazermos esta abordagem, compactarmos a conversa, começarmos uma sessão nova. Por exemplo, o Cloud Code permite fazer uma coisa que é carregar 2 vezes no Escape e andar para trás no histórico. Portanto, nós conseguimos fazer, no fundo, fazer uma espécie de undo na conversa. E, portanto, há várias estratégias que nos garantem melhores resultados do que fazer apenas um fluxo de conversa. Aqui está um exemplo. Portanto, aqui no lado esquerdo seria aquele exemplo que eu estava a dizer, em que a conversa começa a ficar muito grande. Portanto, uma ideia melhor é nós condensarmos essa informação e começarmos uma nova conversa, em que tentamos uma nova abordagem com um contexto mais limpo e com menos conflitos. Para além disso, podemos também dar uso dos subagentes, que é muito importante, especialmente para isto, que é nós porque os subagentes não só eles têm um contexto próprio, como nós podemos lançá-los vários em simultâneo. Portanto, imaginem que nós queremos explorar o nosso repositório, e o nosso repositório é relativamente grande, ou seja, é uma codebase um pouco grande. Então, podemos no Cloud Code dar a indicação, dizer assim, cria um subagente para o folder de front-end, para o folder de back-end, para o folder... E ele começa a explorar em paralelo vários folders e depois podemos juntar essa informação. Também podemos criar vários subagentes para irem pesquisar a internet em paralelo. Portanto, há vários benefícios de utilizar os subagentes, também devemos utilizá-los quando faz sentido. Voltando aqui a falar daquele workflow que eu tinha falado há bocadinho, de seguir sempre genericamente o Explore, Plan and Code, traz bons resultados, é muito importante. E em relação a esta metodologia, eu sugiro um pouco esta abordagem, que é criarem sempre um folder que vamos chamar de Agent Docs, ou como vocês quiserem chamar, onde vocês vão guardar de forma organizada todos os vossos planos, todas as vossas features que vocês querem desenvolver e, portanto, garantir que quando estão a fazer o planeamento, este planeamento fica bem organizado, dividido em vários ficheiros, em várias pastas, se assim o quiserem, e garantir que têm sempre uma forma de medir o progresso. Portanto, às vezes eu sugiro também a criação de um ficheiro progress.md, porque garante que o vosso agente está sempre a par também das features que ficaram por desenvolver ou que foram realmente desenvolvidas. E isto permite vocês terem uma forma também de reverem o histórico, reverem que tudo foi feito ou não foi feito, uma forma de comentar as coisas. E isto é o que garante realmente depois bons resultados na prática. Pronto, eu deixo aqui também um conjunto de tips, mas no fundo é muito importante vocês definirem bem o âmbito das features que vocês querem resolver e gastarem um bocadinho de tempo em garantir que vocês têm esta organização mais que funciona para vocês. Isto ou seja, não há uma solução única mas é importante haver esta organização e as equipas perderem algum tempo a definirem quais é que são, qual é que é o Cloud MD que funciona deles, qual é que é a organização destas pastas e subpastas dos planos,
aquela organização dos agentes, dos comandos. Isto é muito importante para ter os melhores resultados possíveis. Depois, esta complicação dos agent docs pode ser mais ou menos elaborada. Por exemplo, uma abordagem um bocadinho mais simples, não ter aquelas pastas e subpastas, é ter apenas, pronto, lá está uma pasta de agent docs, uma pasta para um certo plano, uma feature qualquer, e depois para cada uma das fases haver um documento. Porque é importante às vezes dividir isto em vários documentos? Porque se forem ficheiros muito grandes, depois, lá está, quando isto é enviado para o agente e ele está a usar isto como contexto, quanto maior for a informação, muitas vezes ele perde-se e há coisas que ficam por fazer. E por isso é que é importante dividir isto em várias fases e ter depois um ficheiro de progresso ou status, ou como vocês quiserem chamar, que garante, que vos dá essa informação do que é que está feito e não está feito. E depois, obviamente, super importante integrar já com as ferramentas que as equipas utilizam. Portanto, usarem o Gira, se utilizam o Gira ou o Linear ou outro tipo de ferramenta, em que tenham lá um Kanban board, com os vossos tickets, etc., garantirem que ou seja, que o que está no Gira ou no Linear ou o que é que seja, está também integrado, está em sync com o que vocês estão a fazer no Cloud Code. Portanto, é muito importante, é para não haver é para haver sempre uma visão do que é que está a acontecer nos projetos e para dar o melhor uso das várias ferramentas que as equipas já utilizam. E pronto, isto aqui eu deixo aqui um pequeno exemplo daquilo que normalmente é, por exemplo, um ficheiro de uma fase, por exemplo, de um ficheiro Markdown que especifica o que é que se faz numa fase. Portanto, temos os objetivos, temos várias subtarefas, normalmente bem especificadas. Aqui isto para o slide está um bocadinho mais curto. Qual é que é o success criteria? Portanto, garantir que ter sempre uma espécie de to-do list do que é suposto fazer e não é. E, em última instância, é muito importante nós, quando estamos a pedir a estes agentes de códigos para resolver uma certa tarefa, nós sermos bastante claros naquilo que nós queremos fazer. Porque às vezes estamos tentados a ser mais vagos, por exemplo, como eu já dei este exemplo há bocadinho, de que vamos corrigir um bug que nós temos na nossa aplicação, mas se nós não formos claros do que é, há muito... O agente também ele tem as suas limitações, não é? Ou seja, ele pode seguir vários caminhos diferentes, porque o sistema pode ter vários bugs diferentes. E, portanto, convém sempre, quando nós queremos resolver um certo problema ou queremos fazer uma feature, nós somos muito claros de queremos usar esta biblioteca, queremos corrigir a linha número não sei o quê, que temos um erro que é o seguinte. Portanto, quanto nós mais específicos nós formos, melhores resultados nós vamos ter. Portanto, é sempre muito importante nós temos cuidado aqui um pouco com os prompts que nós damos, porque vamos ter muito melhores resultados quanto melhor cuidarmos destes sistemas. E no fim do dia, o Code Review continua a ser super importante. O Code Review tem há várias razões para se fazer Code Reviews. A razão principal é esta ideia de haver um alinhamento mental das várias pessoas que estão associadas a um certo projeto e com esta metodologia do IA isto não muda, ou seja, convém ser muito importante haver um alinhamento no planeamento e haver um alinhamento também no código que realmente é depois criado e, portanto, o Code Review continua a ser uma coisa muito importante nestas metodologias. E agora, para finalizar, portanto, digamos, as tendências que estão atualmente que existem e as tendências que eu imagino que vão continuar a ser bastante comuns. Portanto, eu acredito que, especialmente olhando aqui para o Local and Edge AI, eu acredito que cada vez mais nós vamos ser capazes de haver modelos que funcionam de forma local nos computadores, portanto, e não vamos começar cada vez a depender menos de serviços externos. Eu acho que os modelos cada vez vão sendo melhores e vão ocupando menos, vão haver formas de termos modelos com menos parâmetros ou quantizados que vão garantir ter bons resultados com computadores não tão fortes, não tão pesados. Eu acredito que o ecossistema do MCP vai continuar a evoluir de uma forma bastante positiva. Ainda esta semana foi anunciado um conjunto de features que facilitam, digamos, a introdução de interfaces nas aplicações comuns, por exemplo, como o ChatGPT e etc., que vai permitir haver quase subaplicações nas próprias interfaces de clientes. Pronto, os agentes ideias, acho que não há volta a dar. Isto vai... ou seja, tudo aquilo que nós estamos a falar hoje dos podcodes e estes agentes, estas ideias integrados com agentes
vai passar a ser a norma e, portanto, é muito importante que os próprios developers também estejam a par disto e estejam-se a adaptar o quanto antes a isto. E pronto, e há aqui um outro conjunto realmente de tendências que também são, que eu deixo que estão aqui, que são muito importantes. E se quiserem começar hoje a usar o Cloud Code, caso nunca o tenham utilizado, pronto, eu sugiro irem visitarem a página do Cloud Code. Se quiserem, tentem abrir um projeto qualquer, um repositório, numa ideia qualquer de vossa escolha e experimentem utilizá-lo nessa ideia, quer seja para experimentar uma nova feature, adicionar uma nova feature, escreverem os testes. Até podem começar apenas com uma tarefa tão simples como fazem uma pergunta, como fariam, por exemplo, um chat GPT. Podem começar a criar aquelas customizações que eu estava a falar, podem começar por um ficheiro que é o cloud.md, que no fundo normalmente adiciona-se o contexto do projeto e os coding standards que nós gostamos de seguir. Podem começar por adicionar uns MCPs, por exemplo, do GitHub ou de qualquer outro sistema que vocês utilizam no vosso desenvolvimento. E pronto, no fim do dia, tentar medir se realmente acham que isso vos ajuda ou não, aumentar a produtividade ou não. Quais é que são as limitações que ainda existem atualmente? Pronto, estes sistemas não são perfeitos e realmente quando estamos a falar de modelos que são treinados e há limitações quando se está a tentar resolver problemas que são novos, ou seja, que nunca ninguém resolveu, eles têm algumas limitações, porque parecendo que não, eles foram treinados com dados de problemas que já foram resolvidos ou que existem, e portanto há sempre essas limitações. Há sempre as limitações das alucinações, e por isso é que nós devemos sempre garantir que o nosso contexto das nossas conversas segue aquelas metodologias que eu tinha falado, que é correto, é completo, que é para tentar reduzir ao máximo possível as alucinações. E pronto, é sempre tentarmos cuidar da melhor forma destes agentes, porque eles não são mágicos, eles funcionam tanto melhor quanto nós melhor os tratarmos. Portanto, devemos ter sempre cuidado de os tratar bem. E, portanto, as mensagens principais que eu quero passar aqui que realmente isto atualmente, já no dia de hoje, permite nós desenvolvermos features muito mais rapidamente, permite que nós gastemos tempo realmente naquilo que mais importa, que é no planeamento e pensarmos na visão dos produtos que nós queremos. E as ferramentas como o Cloud Code são muito mais para além do que para os developers, apesar de atualmente, no fundo, ser vendido para os developers. A realidade é que este tipo de ferramentas pode ser usado por qualquer pessoa. O problema aqui é, pronto, uma parte das pessoas não está habituado a utilizar estas ferramentas de programadores, digamos assim, porque tem que ser algumas customizações, mas a verdade é que se as pessoas que atualmente utilizam os ChatGPTs e outras ferramentas utilizassem o Cloud Code, eles conseguem ter, neste momento, já uma potenciação muito maior do que aquilo que o Cloud Code, do que o ChatGPT ou outras ferramentas do género permitem fazer. Portanto, eu tento passar esta mensagem de que não tenham medo de experimentar. Eu sei que poderá, ou seja, a configuração inicial poderá ser um bocadinho mais difícil, mas vão ver que, uma vez que utilizam isto, vocês percebem que têm um conjunto de possibilidades de resolverem problemas que antes não tinham. E, portanto, eu deixo um pouco essa mensagem para tentarem e não tenham medo, mesmo que não sejam experts em código. E depois, agora no fim, só para vos dar uma pequena ideia também daquilo que os serviços que nós temos aqui na Dipsy. Portanto, nós oferecemos um conjunto de cursos para treinar quer as equipas de desenvolvimento, quer para líderes também, para estarem mais a par dos conceitos de AI. Dentro destes pacotes que nós vendemos ali anteriormente, temos estes vários subcursos que nós vendemos, que podem ser úteis ou não para vocês. E para além disso, temos também os pacotes quando as empresas realmente querem implementar features ou querem apenas decidir uma estratégia de implementação da AI, nós também temos um conjunto de pacotes para ajudar a adotar, então, várias metodologias de inteligência artificial. E no fundo era isto, pronto, que eu queria falar esta sessão. Agora, se calhar, abordávamos então as questões, se vocês tiverem alguma questão. Não sei se temos aqui alguma questão. Se tiverem alguma questão... Já não temos questões, mas vou deixar as pessoas falarem. Vou abrir aqui para toda a gente.
Pronto, neste momento temos disponível. Se tiver alguma questão relacionada com agentes de código, sobre a inteligência artificial de forma genérica, o que precisarem, então, estamos aqui. Podem perguntar à vontade, sem julgamentos. Se não, podemos dar por fim esta sessão e obrigado muito por terem participado. Espero que tenha sido útil. Sim, mais 1 minuto e vamos fechar. Oi? Parece. Deixa eu ver. Só garantir que não temos questões. Não. Acho que havia alguém que levantou a mão, não? Sim. Participate. Ok. Parece que já está. Sim. Olá, Sandra. Já podes fazer a mute e falar. Olá, tudo bem? Olá, Sandra. Bom dia. Bom dia. Eu queria, portanto, um conselho. Eu sou da área da IT, faço administração de sistemas e suporte informático, mas na inteligência artificial, pronto, não domino assim ainda grande coisa. O que é que vocês me aconselham para evoluir? Sim, ou seja, dependendo ou seja, da tua utilização atual, se não quiseres passar já para esta questão dos agentes de código, podes sempre começar por, dentro das próprias ferramentas, por exemplo, o ChatGPT ou equivalente, tentar explorar as outras funcionalidades que já existem, porque essas ferramentas já permitem, lá está, criar alguns agentes próprios, até acederem a alguns APIs que já existem, permitem adicionar já documentos para fazer perguntas e para ajudar em algum tipo de processos. Se já estiveres nessa fase aí, depois ainda quiseres ter acesso a um conjunto de mais funcionalidades, poderia ser interessante explorar então, instalar, por exemplo, um Cloud Code e ver se aquilo realmente aumentar ou não a tua produtividade. Por exemplo, eu pessoalmente, já tenho algumas, já estou habituado muito a trabalhar com isto, a mim aumenta imensa produtividade, porque se tu, como tens acesso, ou seja, como o agente tem acesso ao teu sistema de ficheiros, ele tem acesso a um conjunto de ferramentas, como pesquisar a internet, consegue, tu fazes-lhe um pedido e ele tem um âmbito muito maior de trabalhar do que o ChatGPT, que está só ali numa espécie de uma conversa com algumas ferramentas. Portanto, poderia ser interessante. Não sei, depois também vai depender dos processos, da forma como tu gostarias de utilizar o. Sim, em relação às outras ferramentas, tenho um bocadinho, pronto, não tanto ainda como gostava, mas estou a fazê-lo. Sim, isso, agentes de personalidade é totalmente diferente, não é? Sim, exato. E por exemplo, o Cloud Code e ferramentas parecidas permitem criar esses agentes customizados sem limitações, porque o problema dos ChatGPTs, etc., é que estás limitado à interface que eles permitem, né? Portanto, e às funcionalidades que eles atualmente permitem. Pois, isso tens conta, isso não tens conta Pro, isso não tem, essas coisas também. Estas ferramentas como o Cloud Code, realmente vendem-se mais para os developers, o conjunto de funcionalidades quase que é o céu ao limite, porque consegues ir fazendo todo o tipo de integrações que tu queiras fazer. E agora com esta nova funcionalidade, por exemplo, das skills que eu estava a dizer, aumenta a produtividade. Por exemplo, eu dei aquele exemplo, nós atualmente criamos a primeira versão das nossas propostas, eu tenho 2 skills, uma delas é para gerar um PowerPoint que faz logo uma proposta para uma empresa que segue o nosso branding e que depois espeta essa apresentação logo diretamente, por exemplo, no Google Slides, que é para nós todos depois podemos editar, se quisermos. Pois, faz logo tudo, está tudo integrado, não é? Ou seja, é logo uma automação sem eu não tive que utilizar nenhum serviço à parte. Ou seja, tenho, do nada com esta questão das skills, eu consigo ter um conjunto de automatismos a funcionar e consigo editar à vontade. Facilita bastante. Tá bem. Era isso.
Pronto, alguma coisa também posso mandar. Podem enviar um mail à vontade, nós estamos sempre disponíveis. Está bem. Obrigada. Nada. Temos mais uma questão em princípio. Exato, cá temos. Luís está-se a juntar. Já Olá, pode Luís. fazer unmute. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu gostava de perguntar qual é que é a grande vantagem entre o Cloud Code e o Codex, por exemplo, Sim. e mesmo o próprio Anti-Gravity. É uma boa pergunta, ou seja, no fim do dia, todos eles são coding agents e, portanto, o que vai diferenciar entre eles é no fundo, duas coisas. É o modelo que corre por baixo deles e para além disso, digamos, o raciocínio e a forma como eles funcionam, ou seja, a lógica dos próprios agentes. Atualmente, isto é um pouco da minha prática e aquilo que eu também vou lendo na internet, atualmente, e os benchmarks que existem, atualmente o Cloud Code acaba por ser o que funciona melhor na prática. Alguns benchmarks dizem que alguns modelos são melhores, mas depois em problemas verdadeiros, ou seja, dos developers atuais, o Cloud Code é o que tem a melhor lógica de agente. E para além disso, eu não sei se já agora uma novidade também interessante, ainda ontem foi lançado um novo modelo do Cloud, que é o Cloud Ops 4.5, que é pronto, também mais um modelo de estado da arte, e portanto só para te dizer que essas são as duas coisas, as duas coisas principais, portanto temos os modelos e temos a lógica. E eu pessoalmente, como eu te digo, daquilo que eu leio e das benchmarks, atualmente o Cloud Code continua a ser digamos, a framework que melhor resolve os problemas mesmo reais. Portanto, mas no fim do dia, qualquer uma delas vai-te resolver, se calhar, a maior parte dos problemas que tu tens. Estás a ver? Portanto, se quiseres começar com uma outra ferramenta, como o Codex ou o Anti-Gravity, vai estar bem servido na mesma, percebes? Ok. Eu tenho outra questão. Eu já utilizei o cursor, estou neste momento a experimentar o Codex e eu tenho sentido uma dificuldade que é ao dar rollback. Imagina, Pois, eu estou a escrever código, entre aspas, estou a fazer prompts, eles geram bastante código e nesse código às vezes há coisas que não estão da melhor forma. E eu quero dar rollback desse prompt e não consigo. Eu comecei a utilizar o Git para fazer esses rollbacks, mas não sei se é a melhor abordagem. exato, imagina, acho que isto é como na programação normal, assim, ou seja, todas as práticas que tu farias antes do AI deves continuar a seguir, portanto acho que o Git é, sem dúvida, é essencial, criar branches novos para novas features, depois garantir que estás a usar o Git para poderes andar para trás ou para a frente, depois também tens a questão de que eu estava a te dizer, por exemplo, o Cloud Code tem esta funcionalidade que eu não sei se o Codex tem, que é, por exemplo, quando estás a desenvolver uma feature e alguma coisa começa a correr menos bem, tu podes carregar 2 vezes no Escape e ele anda para trás no tempo. Estou-te a dar um exemplo. Portanto, portanto, isso ajuda imenso quando começa a haver esses problemas que estavas aí a sugerir. Frederico, desculpa só interromper. Temos também uma questão aqui no Q&A que era importante responder, que é, temos o Luís Marques que pergunta se o nosso core é mais na consultoria ou formação. Nós, na realidade, nós abordamos três grandes pontos, não é? Temos a consultoria, temos a formação e depois temos a criação, a parte dos serviços, em que realmente implementamos soluções de IA nas empresas. E essas são os três, não há nenhuma, digamos, nenhuma destas secções que tenha mais importância que as outras. Portanto, o meu background, eu tenho algum background na academia e, portanto, sempre sou bastante literado nesta questão do IA, por isso é que nós vendemos esses cursos de formação. E depois também tenho muitos anos já de prática também a desenvolver soluções e, portanto, temos essa componente. E depois a parte da estratégia, que está um pouco também relacionada com estes conhecimentos todos, nós também fazemos esses serviços e, portanto, não há assim nenhuma área mais importante que a outra. Nós vendemos esses serviços de forma, digamos, com a mesma importância. Ok, muito bem. Acho que podemos dar como fechada, já vamos com alguns minutos.
Portanto, quero agradecer a toda a gente por terem vindo. E pronto, como o Frederico partilhou, vamos partilhar o recording ou a gravação do webinar para toda a gente que participou. E desde mais agradeço imenso e espero estarmos em contacto. Muito obrigado por terem participado. Muito obrigado. Adeus.